Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje nós seguimos na nossa missão de meditarmos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, principalmente neste mês de setembro dedicado à Bíblia. E o Evangelho que a Igreja nos propõe, que nós vamos meditar hoje, está no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos 12 a 19, que é o Evangelho em que Jesus escolhe seus 12 apóstolos. Este Evangelho diz assim: Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra do Senhor. Então, meus queridos, o que eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar aqui, nesta meditação do Evangelho, é Jesus, ele que é o próprio Deus, o Verbo encarnado, que apesar de sempre ter a sua natureza divina, apesar de ter tomado para si uma natureza humana, sempre com essa natureza divina ele gozava da visão beatífica, ele via tudo com os olhos de Deus, contemplava o Pai face a face a todo momento, em todos os momentos de sua vida. E eu quero dizer isso por quê? Porque apesar dele ser o próprio Deus, o Verbo encarnado, que tomou para si uma natureza humana, ele vem e se coloca em oração. Ele nos ensina a rezar. Ele não precisava rezar, mas ele, sabendo que o que a gente precisa, que é nos unirmos a Deus, que é a finalidade de nossas vidas, ele quis nos dar o exemplo, porque ele, sendo Deus, se colocava em oração. Quanto mais nós não precisamos dedicar o nosso tempo e rezarmos e oferecermos o nosso tempo, a nossa oração, para criarmos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa aqui, o exemplo que Jesus dá de se colocar um dia todo em oração. Passou a noite toda orando a Deus antes de escolher os 12 apóstolos, dentre a multidão, dentre todos os discípulos que o seguiam. Então olha que maravilha, né? Que grande ensinamento nós temos aqui de nós cultivarmos. Primeira coisa, questionarmos como está a nossa vida de oração. Se a gente precisa melhorar, se a gente precisa dedicar mais tempo meditando as Sagradas Escrituras, fazendo orações particulares, ou seja, nos trancando no quarto, num lugar silencioso e oferecendo a nossa oração íntima, pessoal, para nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus. Então, como está a nossa vida de oração? É o primeiro questionamento que a gente precisa levantar e que eu gostaria de meditar com vocês neste momento. E em segundo lugar, meus queridos, eu gostaria de realçar que Jesus, ele poderia redimir toda a humanidade, poderia ter percorrido estes 3 anos de vida pública sem ter escolhido nenhum dos apóstolos, sem ter escolhido ninguém, por si só, porque ele é o próprio Deus, e se ele assim quisesse, ele assim faria. Mas ele quis escolher 12 para estarem com ele, e depois enviá-los em missão.
Então, meus queridos, se nós queremos ser apóstolos, se nós queremos ser discípulos hoje, nós precisamos primeiramente cultivar uma vida de oração, uma vida de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa vida de oração, dessa intimidade que nós vamos criando, essa amizade para com Deus, nós vamos cristificando o nosso coração. Nosso coração vai sendo transformado num coração semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo, para que só então, a partir disto, nós possamos nos colocar como instrumentos de Deus, da graça de Deus, levar o Evangelho a todas as criaturas, levar a boa nova, apresentarmos Deus para as pessoas, sermos verdadeiros discípulos, verdadeiros apóstolos, missionários em missão. Então, que grande ensinamento nós temos aqui também, meus queridos, que é esta vida de oração, primeiramente, e em segundo lugar, nós nos colocarmos à disposição como instrumentos para que o Senhor, através de nós, possa alcançar os corações. Porque sabemos, sem o Senhor nada podemos fazer. Não adianta ter a eloquência, não adianta ter os estudos, não adianta ser um bom orador, ter uma boa oratória, fazer um bom vídeo. Sem a graça de Deus, não alcançamos, não quebrantamos os corações de pedra. Não somos missionários, não representamos a Deus. Então, meus queridos, se queremos, e nós devemos querer isso, nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. E se queremos ser seus discípulos, seus apóstolos, cultivemos uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, estarmos com Ele em primeiro lugar, para depois sermos enviados em missão, pregando o Evangelho a todas as criaturas. Amém.